sign. Pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Miguel e eu faço parte desse grupo junto com a Marina e o Peterson. Bem, hoje a gente vai explicar para vocês como que funciona o algoritmo de ordenação Bubble Sort. Bem, o que vai ser abordado nessa apresentação? Vamos falar um pouco da parte conceitual, para que serve e como é feita essa ordenação. Vamos fazer uma demonstração com o código Java, mostrando para vocês o passo a passo de como o método Bubble Sort faz a ordenação de um vetor. E por último vamos fazer a análise assintótica. Bem, o que é o Bubble Sort? Bubble Sort, como eu já disse, é um algoritmo de ordenação. Ele é considerado um dos algoritmos de ordenação mais simples que a gente tem. E ele pode ser implementado em diversas linguagens, como Java, Python, C, C++ e por aí vai. Bem, para que serve o Bubble Sort? A função dele é fazer ordenação de números dentro de um array, vetor, e ele pode ser usado de duas formas, tanto para ordenar em forma crescente, quanto para ordenar em forma decrescente. Bem, então como é feita essa ordenação? Aqui nós temos um vetor que eu peguei para a gente usar como exemplo, e dentro desse vetor temos 5 posições preenchidas por números 9, 4, 6, 10 e 2. Como que funciona o Bubble Sort? Ele vai sempre pegar um número e comparar com o seu número da direita. No caso, eu vou utilizar esse exemplo fazendo uma ordenação em forma crescente. Então aqui ele pegaria o primeiro número, que é o 9, e compararia com o número da direita. No caso, é o 4. Então ele vai verificar, 9 é maior que 4? Se sim, ele vai fazer essa troca. Ele vai passar o 4 para a esquerda e o 9 para a direita. E isso daqui, lembrando que a gente está verificando se é maior, porque a gente quer ordenar de forma crescente. Se fosse de forma decrescente, seria o contrário. Então, bem, 9 é maior que 4. Então, ele faz a troca, o 4 vai para a primeira posição, o 9 para a segunda e o resto continua do mesmo jeito. Aqui ele pergunta novamente. Agora, em vez da primeira casa, percebe que a gente está utilizando a segunda casa. 9 é maior que 6? No caso, sim. Então ele faz novamente a troca. Agora entre o 6 e o 9. O 6 assume a segunda posição e o 9 a terceira. Novamente ele vai fazer a pergunta, agora com a terceira posição, 9 maior que 10? Nesse caso não é, então o que acontece? O vetor ele vai manter igual ele já estava antes. 4, 6, 9, 10 e 2. Como 9 é menor que 10, então ele mantém o vetor igual. Bem, novamente, agora com a penúltima e a última posição. 10 é maior que 2? No caso, sim. Então, eles trocam de posição. O 2 assume a penúltima colocação e o 10 assume a última. Bem, aqui foi a primeira iteração. Iteração são todas as etapas que ele percorre todo o vetor. Essa foi a primeira, então vocês podem ver que o vetor não está totalmente ordenado. Vocês podem perceber que o 9 é menor do que esses outros três números. O 2 é menor do que esses outros três números. Então, vão ocorrer várias iterações até que o vetor esteja totalmente ordenado. Ou seja, o 2 na primeira colocação, o 4, o 6, o 9 e o 10. Então, esse aqui é um vetor ordenado de forma crescente. Esse aqui é o vetor inicial que a gente tinha, que no caso é um vetor desordenado. Então, bem, essa foi a parte teórica, teórica barra prática, né, de como é feita a ordenação. Agora eu vou passar a palavra para a Marina e ela vai trabalhar com vocês uma demonstração prática via código de como que é feita toda essa ordenação. Obrigado pela atenção, pessoal. Então, nós podemos ver um pouquinho, né, sobre o Bubble Sort. E ele é um algoritmo que ele percorre o vetor inteiro diversas vezes, né, para poder ordenar. Então, ele não é recomendado
para aplicações que requerem velocidade ou então trabalhem com uma grande quantidade de dados. E a gente vai ver o porquê disso agora na prática, né? Então, nós temos um vetor, né, de 6 posições aqui, vai do 1 até o 6, e ele está completamente bagunçado. E nós também temos uma variável auxiliar e nosso i, né, que vai ser o nosso índice para os fors que nós vamos ter aqui no projeto. Então, esse primeiro for aqui, né, a gente tem um sysout, né, falando, vetor desordenado, e temos também aqui o for que faz a exibição do vetor antes dele ser ordenado. E aqui embaixo nós temos realmente o código do Bubble Sort. Então, como que ele funciona? Nós temos aqui o primeiro for, né, que ele é o for que vai percorrer, fazer isso que eu comentei de percorrer a array várias vezes, né? Então, aqui ele vai começar o for no índice 0 e aqui nós temos o for realmente da comparação. Né? Então, a gente tem uma variável j aqui que ele vai ser usado para a gente realizar a comparação. E por que aqui a gente tem um j menor que 5? Porque quando nós olhamos aqui para baixo, a gente sempre vai fazer a comparação com o elemento, ele com o seu próximo elemento. Se nós chegarmos aqui, por exemplo, no 3, ele vai ser o nosso último elemento. Se a gente fizer um mais um, nós vamos ter aquele erro de índice, né, que estourou o limite do array. Então, por isso que aqui ele é menor do que 5 e aqui a gente tem um j++ para ele incrementar. Então, vamos pegar um exemplo prático, né? Aqui a gente tem o número 5, ele é o primeiro item do nosso vetor, está aqui na posição 0. Então, esse if, o que ele vai fazer? Ele vai fazer se o vetor na posição 0, que é o valor número 5, então se o 5 for maior do que o vetor na posição 1, né, 0 mais 1, então se o vetor 0, o 5, for maior do que o 2, e ele vai jogar o número 5 numa variável auxiliar, vai jogar o número 2 naquela posição do vetor que o 5 estava, ou seja, na posição 0, ele vai fazer isso aqui, jogar o 2 no 5, e aí ele vai pegar o número 5 e jogar na posição que o 2 estava. Então, o 5 ele estava aqui e ele passou para cá. Como a gente pode ver aqui no GIF que está aparecendo aqui embaixo, né, a gente tem um exemplo mais visual disso. Feito isso, beleza, o 5 está aqui na posição número 2. Aí ele vai voltar aqui para o for, o j vai virar 1, então o 5 vai estar nessa posição. E aí ele vai pegar aqui, se o 5, de novo, né, j1, for maior do que o 1 mais 2, né, a posição número 2, que no caso é o 4, então se o 5 for maior do que 4, ele faz a troca de novo. Beleza? J mais 1, o 5 está na posição aqui do 4, o 4 está aqui. O 5, ele é maior do que o 6? Não, o 5 não é maior do que o 6. Então, o J incrementa, não faz a troca, o 5 permanece aqui, mas o J continua incrementado. Então, ele vai vir aqui para a posição do 6. E aí ele faz a comparação. O 6, ele é maior do que o 1? O 6 é maior do que 1. Então, ele vai e realiza a troca. O J mais 1, o 6, que vai estar aqui agora, ele é maior do que o 3? O 6 é maior do que o 3. Vai e realiza a troca de novo. Feito toda essa troca, o vetor ele ainda está bagunçado. Então, é para isso que a gente tem esse segundo for. Esse primeiro for ele acaba, né? Porque a gente atingiu o limite. E ele vai aqui para o segundo for. Então, ele volta lá do começo, né? Agora a gente tem o 2 aqui, o 4, o 5, o 1 e o 3 e o 6. Então, ele vai pegar aqui o 2. O 2 ele é maior do que o 4? Não. E aí ele vai continuar fazendo esse laço até todos os elementos ficarem ordenados, né? Então, como a gente pode ver aqui no GIF do lado, né? Por exemplo, aqui a gente está tendo uma representação mais rápida, né? De como que isso é feito. Ele não está pegando desde o começo novamente, mas é porque é mais ilustrativo mesmo. Então, a gente pode ver, ó, ele vai pegar aqui o 5, ele é maior do que o 2, o 5 é maior do que o 2, ele vai lá e troca. E a gente fica fazendo esse processo todas as vezes até que a array esteja totalmente ordenada. Então, a gente pode ver o resultado aqui. Nós temos o vetor desordenado, né? 5, 2, 4, 6, 1, 3. E o vetor organizado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oi pessoal, eu sou o Peterson. Vou estar continuando a apresentação do algoritmo de ordenação Bubble Sort. E inicialmente eu trouxe um código retirado da internet para poder explicar um pouco melhor qual que é a complexidade desse algoritmo. E bom, como vocês podem ver e já aprenderam anteriormente com a Marina, nesse algoritmo de ordenação está sendo utilizado dois laços de repetição, né? Ou seja, são dois fors aqui. Vamos supor que existe um vetor criado com 5 elementos. Então, esse primeiro for, basicamente, ele vai de 0
até 5 menos 1, ou seja, até 4. Se você contar de 0 até a posição 4, são 5 elementos, certo? E para cada elemento, para cada posição, né, do elemento, existe um outro for de j, né? E esse for, ele sempre vai de 0 até a posição 4 também, porém menos o valor de índice i. Ou seja, isso significa que ele vai estar executando diversas operações para cada posição do elemento do vetor. Isso significa que a complexidade desse algoritmo ele é de ordem quadrática. E isso é muito ruim, não é recomendado para programas que precisam de velocidade, por exemplo, porque ele vai executar uma quantidade elevada de operações dentro desse algoritmo. E é por isso que eu vou também trazer uma análise assintótica aqui para vocês, né? Então, eu desenvolvi essa tabela aqui, onde existem 3 colunas, sendo elas a quantidade de elementos do vetor. Aqui são 2 casos diferentes, né? Onde nós podemos dizer que n seria um caso perfeito para o algoritmo, e aqui o n elevado a 2, né, que é ordem quadrática, seria o pior dos casos para o algoritmo executar. Então, digamos aqui que para cada linha, né, é um vetor com n elementos, e no melhor dos casos serão executadas n elementos, né? Serão executadas n operações. Então, se tem 32 posições, serão executadas 32 operações. Porém, como esse algoritmo, no pior dos casos, ele é de ordem quadrática, esse número será elevado ao quadrado quando ele tiver que executar muitas operações. Então, enquanto aqui está executando 32 operações, já no pior dos casos ele vai estar executando 1024 para poder fazer a ordenação. Isso transformado num gráfico vai ficar mais ou menos assim. Como vocês podem ver, inicialmente eles são bem próximos, porém a partir do 32, né, digamos aqui, ele vai tomar um certo rumo e essas linhas vão começar a divergir muito. Como vocês podem ver, o resultado final é a linha amarela, né, do número elevado ao quadrado, bem distante da linha azul, que é o melhor dos casos, onde ele vai executar o mesmo número de elementos do vetor. Então, essa é a complexidade do algoritmo. Ele é, como eu tinha dito antes, ele é de ordem quadrática e tem um crescimento muito grande conforme o tamanho do vetor. Bom, espero que vocês tenham entendido. E é isso, nossa apresentação. Muito obrigado e até mais. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.